Olá, boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Graças a Deus por mais uma oportunidade como essa. E a gente tem que, de fato, agradecer todas as vezes que a gente tem uma chance de ouvir a palavra de Deus, um momento tão oportuno no meio da semana, onde a gente pode parar um pouco a nossa vida, que normalmente, mesmo em casa, é sempre corrida, sempre algum a fazer com os filhos, com a esposa, com a própria casa, de certa maneira, e a gente para esse tempo e ouve a mensagem de Deus. A gente pode se reunir uma quarta-feira como essa e dedicar um tempo à oração, como todos os dias temos feito, e além de orar, nós podemos ler a palavra de Deus. E eu queria te convidar hoje, de maneira muito breve, muito singela, muito simples e ao mesmo tempo realizado, te convidar para a gente ler o Salmo 94 até o versículo 19. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tempo que a gente tem passado em casa e algumas dificuldades, alguns sobressaltos que a gente tem experimentado, que nós poderíamos hoje denominar isso de ansiedade. Que tipo de ansiedade tem tomado conta em algumas oportunidades da nossa vida, né? Em especial nesse tempo que nós estamos em casa, né? Então vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Diz assim o Salmo 94. Ó Senhor, Deus vingador, ó Deus vingador, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o que merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Até quando ficarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam o mal? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e afligem tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida do órfão. E dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó não percebe. Ó tolos do povo, procurai entender, e vós insensatos, quando tereis sabedoria? Por acaso aquele que fez ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou um olho não verá? Por acaso aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Senhor, bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas tua lei, para lhe dar descanso dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará sua herança, mas o julgamento voltará a ser feito com justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, eu já estaria habitando no lugar do silêncio. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Que coisa maravilhosa, não é não, meu irmão? Coisa preciosa essa mensagem, e em especial no versículo, a partir do versículo 18, quando ele diz, quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. E logo em seguida ele fala, quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Se a gente, nesse início de reflexão, pudesse substituir alguma palavra, não que a Bíblia possa ser substituída em algum momento, mas de maneira alegórica, se a gente fosse pensar um pouco em trocar, utilizar sinônimos para a expressão quando os cuidados do meu coração, a gente poderia dizer de que outra maneira? Quando a ansiedade do meu coração, quando o meu coração fica sobressaltado, quando os medos que me assolam, quando o pavor da noite, quando a dificuldade do dia. De certo modo, a gente pode utilizar sinônimos, substituir só para poder compreender de maneira um pouco mais redonda, por assim dizer, o que está aqui dito. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Ou seja, à medida que eu vou sendo, de certa maneira, colhido pelas minhas
tribulações, pelas minhas desconfianças, pela minha falta de fé e, dito isso, pela minha ansiedade, essa que tem sido uma emoção que tem dominado em larga escala a nossa sociedade, e em especial estudos e pesquisas muito recentes falam que os nossos adolescentes e jovens, e a gente pode até falar que as nossas crianças estão sendo chacoalhadas e emparedadas por conta dessa emoção. Quantas vezes você já ouviu como pai, como irmão, como avô, como tio que seja, uma criança dizer: eu quero isso, ou quando eu vou receber isso? Eu quero aquilo, ou quando aquilo vai estar comigo? Ou então, por vezes, nós estamos num carro, num veículo, nos deslocando por algum lugar e sempre há alguém entre nós que diz: está perto? Está chegando? E a gente vê isso muito, né, no nosso dia a dia. A gente vê isso com os nossos filhos, a gente vê isso se materializando nos comerciais, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso em todos os cantos, porque essa informação, ela não é uma conjectura apenas, ela é uma realidade. Ela é o reflexo, ela deriva de uma ação continuada que é muito próxima do nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? É que a ansiedade, ela tem de fato nos assolado. Mas eu não quero dizer com isso, irmão, que essa particularidade é apenas minha ou sua. Se nós olharmos ao longo da história, em especial observando todos os heróis da Bíblia, certamente eles experimentaram um momento de ansiedade quando estiveram próximos de tomar uma decisão relevante. Fico imaginando nesse exato momento, quando leio esse texto com vocês, pensei Davi quando precisou enfrentar o gigante Golias. Tenho certeza que, embora ele tivesse consultado o Senhor e o Senhor já tivesse deixado o coração dele tranquilo, quieto, certamente estava palpitante, certamente estava atribulado, porque embora ele soubesse que o Senhor era com ele, mas o desafio estava posto. E é muito interessante ver isso, como acontece no decorrer da palavra, em todos os trajetos que a gente observa a Bíblia sendo construída, que Deus deixa e permite que nós passemos pelas dificuldades para que nós amadureçamos como filhos de Deus, como homens e mulheres. Não é? Não à toa a gente vê uma história, por exemplo, de Davi, ele precisou enfrentar Golias. Deus, com toda a sua glória, com toda a sua onipotência, o seu poder e a sua magnificência, ele poderia ter feito com que Davi não precisasse experimentar aquele momento. Mas era necessário para mim, para você, para a nação de Israel, que aquele momento tão emblemático, tão especial, ele acontecesse para que uma nação fosse consolidada a partir de um movimento de fé. Veja que coisa fenomenal essa que eu estou pontuando agora a partir do cenário que a Bíblia me apresenta. Se a gente for pensar exclusivamente em Davi, nós vamos aqui observar tantos outros heróis que tiveram momentos de tensão, tiveram momentos de confronto, tiveram momentos de embate, mas que não recuaram. A dificuldade estava posta, o caminho precisava ser percorrido, mas certamente estavam ansiosos por saber que em algum momento do dia ou do mês, da semana que fosse, eles precisariam confrontar aquela dificuldade. Se a gente for pensar nisso, além de arrebatar a informação relacionada a Davi, a gente pode pensar em tantos outros, como José, como Daniel, que precisou ir à cova dos leões, sabendo que o Senhor era com ele. Sadraque, Mesaque, Abdinego, por igual modo, experimentaram e as labaredas estavam ali postas, mas eles confiaram o tempo todo no Senhor. Tenho certeza também que o coração pulsava, a ansiedade estava ali. Irmãos, nós somos feitos de carne, nós somos feitos de sangue e de ossos, nós somos compostos por todos esses elementos.
O nosso corpo, que é um organismo vivo, ele interage com o ambiente também. E falando um pouco disso, eu queria trazer um pedaço de uma literatura que eu reputo como extremamente importante, a um autor chamado Gary Collins, ele falando sobre aconselhamento. Em determinado momento dessa trajetória da literatura que ele escreve, ele vai falar um pouco sobre a ansiedade. E uma das coisas que ele escreve e que me chamam de fato bastante atenção é como ele, a partir de consultas que ele fez a especialistas, ele vai elencar, ele vai, de certa maneira, compilar como essa emoção ela se desdobra e como ela nos atinge frontalmente no nosso dia a dia. E assim, ele decide de maneira muito valorosa, e eu considero educativa, pedagógica, explicar como isso pode se subdividir. E aí, ele faz uma narrativa extremamente importante que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ele fala que a ansiedade, estresse, medo, fobia são tecnicamente diferentes, mas são sinônimos. Veja que como isso, quando a gente fala medo, a gente associa a ansiedade, certamente. Quando a gente fala estresse, a gente associa também a ansiedade. Eles estão, me parece, caminhando juntos. Mas o Gary Collins, ele continua falando e ele diz, olha, a ansiedade ela é normalmente vista como uma sensação interna de apreensão, de preocupação, de insegurança. E essa mesma ansiedade, ela mexe com todo o nosso estado físico. Observe que há alguns que, quando estão ansiosos, eles ou se trancam ou eles se fecham e eles não querem se alimentar, eles ficam reclusos, cada um no seu canto. Outros avançam na geladeira e comem de tudo, porque a ansiedade ela nos incomoda profundamente, ela vai e invade nossa alma. E é natural que nosso corpo reaja conforme o nosso espírito se apresenta, conforme, nesse sentido, conforme a nossa fé também nos acomoda. E veja como é interessante, nós não estamos isentos, irmãos, desses fenômenos e dessas situações todas que interagem com o meio ambiente. Esses impactos, eles nos chocam, esses impactos nos atingem de certa maneira, mas o que nos difere dos outros é como nós vamos receber esse impacto, como nós vamos decidir encarar esse impacto. A Bíblia diz que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus fala que ele venceu o mundo. A mesma palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e é necessário que eu conviva e viva dentro desse mundo, absorvendo aquilo que de fato presta e percebendo como eu, como filho de Deus, posso fazer com que esse mundo ele seja melhor, através de mim, através do amor que Cristo derramou na minha vida e através do meu testemunho. Isso é responsabilidade minha e sua, isso é um fato. Para além dessas questões, a Bíblia fala no Salmo 23 que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o salmista está dizendo? Ainda que eu ande, ou seja, quando eu estiver andando, naquele momento que eu precisar de ti, porque estarei ansioso, a tua vara e o teu cajado haverão de me consolar. Veja como isso é maravilhoso. O autor continua dizendo que essa mesma ansiedade ela se subdivide em neurótica, moderada e intensa, né? E elas vão se desdobrando, trazendo algumas características que a gente conhece muito bem. Terror, ansiedade traz de certa maneira um terror para enfrentar determinados desafios. Parece que as coisas que para uns são pequenas, para outros são gigantes, não é? Essa mesma ansiedade, ela quando moderada, ela quando de certa maneira controlada, ela é desejável, porque ela também permite que nós enxerguemos uma dificuldade, um problema, um desafio, uma cautela que ele merece. Desacelerados, atentos, observando como lidar com os problemas. Essa mesma ansiedade, ela quando intensa, ela envolve outras questões. Esquecimento, bloqueios mentais, baixo nível de desempenho.
Você veja que a ansiedade ela pode trazer malefícios terríveis para a nossa vida. Ela pode trazer consequências drásticas se nós não soubermos como controlar. E nesse tempo onde estamos, de certa maneira, ansiosos para que esse momento de pandemia se encerre e nós voltemos a circular pela cidade, consigamos sair dos nossos lares e voltemos ao nosso trabalho ou aos nossos afazeres no cotidiano fora de casa, essa mesma ansiedade, ela precisa ser objeto de estudo por mim e por você, para que quando a gente retorne aos nossos afazeres, aqueles habituais, nós estejamos cônscios que é necessário ponderar cada passo, que precisamos avaliar as nossas medidas, as nossas ações e como a gente interage com as pessoas. É interessante ver como a Bíblia é muito clara com relação a essas questões todas. É importante ver como o Senhor nos orienta em todos os seus caminhos. É importante ver como o Senhor nos orienta em todos os nossos passos. Não fugindo dessa regra e voltando e analisando a própria palavra de Deus, Paulo escreve em Coríntios que passou fome e ficou nu. Ele não estava ansioso. Paulo sabia dos desafios que ele haveria de enfrentar. Posteriormente, ele escreve para Timóteo sobre o cuidado e a preocupação que ele tinha com a igreja, porque ele sabia que os reflexos das suas experiências desembocariam na igreja. E hoje, quando nós observamos como a palavra de Deus ela é pregada e como a sociedade nos recebe, a gente vê que Paulo tinha razão. O povo de Deus até um tempo atrás era visto com desconfiança. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Hoje parece que virou até uma modinha utilizar determinados jargões, mas não nos esqueçamos, nós somos povo de Deus, nós não somos deste mundo. O mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios 4,11, ele vai dizer que somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Ele tinha todos os motivos do mundo para estar certamente ansioso. Será que nós, se estivéssemos na mesma situação de Paulo, não estaríamos ansiosos ou, de certa maneira, desesperados por estarmos sendo esbofeteados e sem ter morada certa? Mas olhando para tudo isso, há uma passagem que ela é maravilhosa e talvez ela concentre todas essas informações no núcleo maior da Bíblia, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 6, a partir do versículo 25: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? O próprio Senhor Jesus fala que haveremos de experimentar determinadas dificuldades, mas cabe a nós, cabe a mim e a você, irmãos, observar que esse tipo de dano pode ser reparado. Uma coisa que a gente precisa pensar é por que nós somos atingidos pela ansiedade, por que ela nos envolve, por que, de certa maneira, ela atinge frontalmente alguns de nós, que nos deixa com o coração empedernido, sem fé, incrédulos. E aí eu olho para a mesma Bíblia e observo alguns cenários que são importantes, dignos de registro. E aqui eu não quero deixar de lado estudos recentes que apontam que transtorno de estresse pós-traumático e síndrome do pânico tocam a alma profundamente e precisam de balizadores, precisam de acompanhamento, precisam de todo o aparato que lhe é necessário. Uma das coisas que ficam muito claras no texto de Paulo é que ele via a ansiedade como uma preocupação contínua, como uma aflição e como angústia. E uma das coisas que eu queria conversar com os irmãos hoje à noite é pensar como isso e por que isso nos atinge de maneira frontal. Por que a angústia ou essa aflição, ela nos consome por vezes? Por que ela toma o nosso humor, ela rouba, ela sequestra o nosso riso e a nossa alegria? Isso é uma das coisas que a gente precisa pensar. E analisando a mesma palavra
diante dos versículos que nós já lemos, uma das coisas que ficam claras para mim é: nós somos impactados pela aflição e pela angústia quando nós damos as costas para Deus. Quando nós pegamos os nossos fardos sozinhos, uma vez que o Senhor já disse que o fardo precisa ser entregue e apresentado ao Senhor Jesus. Nós somos impactados pela aflição e pela angústia quando nós decidimos resolver tudo de modo independente. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém que dê esse tipo de pitaco na minha vida. Eu sou absolutamente capaz de resolver todos os meus problemas. A gente é impactado pela aflição e pela angústia quando nós confiamos única e exclusivamente em nós mesmos. Dos 4 pontos destacados, quando damos as costas para Deus, quando pegamos nossos fardos sozinhos, quando decidimos resolver tudo de modo independente e quando confiamos em nós mesmos, é para a gente pensar: em alguma oportunidade, você ou eu, nós acabamos sendo atingidos pelos 4 tópicos ao mesmo tempo? Eu dei as costas para Deus, eu peguei os meus fardos sozinho, eu decidi resolver tudo de maneira independente e eu confiei somente em mim? É para a gente pensar. Ou nós nos encaixamos em algum dos aspectos. De todo modo, qualquer aspecto que nos tenha alcançado, que seja um daqueles que nós, em algum momento de nossas vidas, escolhemos, nós escolhemos errado. E isso, de fato, faz com que a aflição, com que a angústia e a ansiedade dominem o nosso ser, dominem o mecanismo que nos inspira, domine e controla as nossas emoções, rouba o nosso sorriso, tira a nossa alegria. Irmãos, uma das coisas que precisam ficar muito claras para mim e para você, todas as vezes que nós temos oportunidade de ler a palavra de Deus, é que quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos dele, nos aproximamos das suas verdades e nós estamos boicotando tudo aquilo que o mundo quer nos entregar de graça. Nós decidimos não querer isso. Quando nós buscamos a identidade do Senhor, nós estamos dizendo não para a aflição, não para a angústia, ainda que ela tente bater a nossa porta. Em determinadas oportunidades, nós precisaremos andar pelo vale da sombra da morte, sim. Em determinadas oportunidades, haveremos de confrontar Golias, que pode ser uma angústia, que pode ser uma ansiedade, que pode ser uma aflição. Mas o fato de haver esse confronto não vai roubar a oportunidade de nós buscarmos a presença de Deus, de nós nos alojarmos debaixo das suas asas. É isso que Deus espera de mim e de você. Que no momento da angústia, no momento da aflição, nós busquemos a sua presença. Irmãos, Deus nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho. Não dá nem para imaginar a ansiedade, as emoções que estavam pelo corpo inteiro do Senhor Jesus naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade tão ímpar como essa, tão única como essa, para hoje dizer que somos gratos porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando eu olho para tudo isso que em tese poderia me angustiar ou me afligir, eu prefiro olhar para a cruz. A Bíblia diz que todas as nossas petições precisam ser encaminhadas, conhecidas por Deus. Um hino antigo, muito antigo, mas muito generoso, muito belo, que diz que devemos apresentar tudo a Deus em oração. As ameaças que a ansiedade nos apresenta são afastadas porque o Senhor é a contramedida justa e fiel. Quando eu olho para o Salmo 94 e fito os meus olhos a partir do versículo 18,
Senhor, meu pé está tropeçando, o teu amor me sustentou. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Ou seja, meu irmão, quando as coisas estão parecendo tenebrosas, quando as coisas parecem estar fora do controle, quando nós somos abraçados por toda essa gama de coisas terríveis que volta e meia chega aos nossos ouvidos, o cuidado do Senhor, Ele se multiplica e Ele alegra a nossa alma. O cuidado do Senhor, as consolações do Senhor alegram a nossa alma. Lembre disso quando você tiver que passar. Lembre disso quando você estiver passando por um momento de extrema dificuldade. Recorde, tuas consolações alegram a minha alma. Irmãos, quantas oportunidades Deus já proporcionou para mim e para você, para que nós vejamos a boa mão dele fazendo algo espetacular em nossas vidas. Quantos exemplos de cura você conhece? Quantos exemplos de livramento você conhece? Quantas experiências de outros irmãos você poderia hoje listar? Quantas vezes você mesmo foi alvo de uma bênção do Senhor? Isso são as consolações, nos alegrando todos os dias. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que aquele sangue derramado, ele alcançou a minha vida, de tal modo que eu preciso enxergar as aflições do dia como um desafio constante que eu precisarei superar para amadurecer como filho de Deus. Mas sem me esquecer que o Senhor tem cuidado de mim. Irmãos, o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Eu sei que nós estamos hoje vivendo um momento diferente de nossas vidas. Imagino que nenhum dos irmãos passou por um período de isolamento durante a sua vida, durante toda a sua história. Talvez os seus pais, talvez os seus avós tenham algo para contar sobre isso, mas você, pontualmente, pouco provável que tenha uma experiência tão marcante como essa. E aqui eu não quero pontuar se é uma experiência negativa, se é positiva, a questão não é essa, o ponto não é esse. Mas o que eu queria registrar é que eu não experimentei uma situação como exatamente essa que estamos vivenciando. Estamos reclusos nos nossos lares, estamos tendo a oportunidade de orar todos os dias em comunhão com os irmãos, ler a palavra de Deus todos os dias em comunhão com os irmãos, cultos sendo disponibilizados por mídias como essa, às quartas, aos sábados, aos domingos, escola bíblica dominical. O que você pensa que isso é, senão as consolações do Senhor? Você já pensou? Você já parou para pensar nisso? Essas consolações alegram a nossa alma. Quantas vezes você esteve entristecido, desorientado e de repente decidiu: hoje eu vou participar da escola bíblica dominical. E lá você recebeu um cuidado, uma palavra que desengessou o teu coração e a tua alma. Quantas vezes você aí decidiu: hoje eu vou ver o culto e eu quero cultuar pelo YouTube, pelo Instagram, e Deus falou com você através de um irmão, através de um cântico, através de uma oração, através de uma palavra, através de um testemunho. O que é isso senão as consolações do Senhor alegrando a nossa alma? Pare para pensar nisso. Reflita sobre como Deus utiliza pessoas, lugares e situações para que as bênçãos possam convergir para mim e para você. Pense como Deus é generoso a tal ponto, como acabamos de ler no capítulo 6 de Mateus.
Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Todas as vezes que a gente lê a palavra, é o Senhor nos alimentando. Todas as vezes que a gente participa de um culto, é o Senhor nos alimentando. Toda vez que alguém liga para você e diz como você está, é o Senhor alimentando você, cuidando de você, cuidando de mim. Sejamos gratos quando recebemos uma ligação, um WhatsApp que seja, porque há alguém que se importa, e esse alguém é o Senhor utilizando um dos seus filhos para que você seja abençoado. É nisso que a gente precisa firmar os nossos pés. A despeito daquilo que a gente já conversou sobre ansiedade e sobre os seus desdobramentos, nós não devemos e nem precisamos estar sobressaltados por conta disso, porque o Senhor utiliza as suas contramedidas para impactar o mal, para fazer com que nós estejamos convictos de que a esperança é no Senhor, ela é plena, ela é pura e ela é eficaz. Não sejamos meninos, precisamos amadurecer como homens e mulheres que servem a um Deus vivo, e para isso a gente precisa ter experiências reais com Ele. Os meus filhos, os seus filhos, precisam enxergar o que Deus tem feito através de mim e de você, para que eles sejam canais de bênção para toda a sociedade. Coisas que a gente tem experimentado em Deus hoje, os nossos filhos experimentarão em algum momento. É importante que nós tenhamos experiências com o Senhor. E quando eu digo experiências, eu estou falando de experiências de modo individual. Você contando a sua história. Eu quero contar a minha história, eu quero dizer como Deus cuidou de mim, como Ele me abraçou nos dias maus, como Ele andou comigo no dia que eu precisei passar pelo vale da sombra da morte. Não nos esqueçamos disso, irmãos, que o Senhor cuida de mim e Ele cuida de você, porque Ele nos ama. Ele nos ama, como diz a música, com amor eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Jesus, te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graças, Senhor, porque em meio às dificuldades, à ansiedade, às tribulações, às doenças, o Senhor tem cuidado do seu povo. E nós queremos te dizer que o Senhor é bom, o Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso. Então queremos te pedir perdão por nossos pecados e falhas, te agradecer pelo pão de cada dia, pelo alimento que tem chegado à nossa mesa. Te pedir que o Senhor cuide da nossa igreja, cuide dos teus filhos, guarda o teu rebanho, guarda todo o teu povo aqui na terra, Senhor. Continua guardando os líderes, os governadores, os pastores, o presidente, guardando todos eles para que decisões corretas sejam tomadas mediante a tua mão, mediante o teu juízo, mediante o teu cuidado e os teus ensinamentos. Guarda todos os filhos, as mães, os tios, as avós, todas as famílias. Preserva o teu povo, Senhor. Não permita que esse mal nos atinja. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, com perdão dos nossos pecados e falhas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Estejamos todos ligados para o culto do final de semana. Continue intercedendo, orando por todos. Vamos fazer uma campanha gigante, uma campanha importante, para que todo o nosso país seja alcançado pelas nossas orações. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana. Tchau, tchau.